Bom, vamos ver se a internet aqui do hotel ajuda, né? Então vamos lá, deixa eu ver. Ok. Eu só preciso saber se vocês estão vendo a minha tela, por favor. A apresentação não. A apresentação não está? Não. Então, calma aí. Algo de errado. Tá, calma aí. Tela inteira. Acho que agora vai. Agora foi. Foi. Ah, então tá ótimo, gente. Então, eu gostaria que, se vocês soubessem, quer dizer, perguntar para vocês qual é o tema da nossa aula de hoje. Eu fiquei, eu fiquei entre Aristóteles e o crescimento dos aglomerados subnormais no Brasil. Alguém tem ideia do que seria aglomerado subnormal? Hum? Alguma sugestão? É, Não aparece para mim no chat, porque eu estou com a minha tela aberta, né? Eu não vejo, vocês têm que abrir o microfone e falar. Alguém sabe me dizer o que seria aglomerados subnormais? Só as favelas, as partes periféricas? Perfeito, perfeito. Foi Laís que falou? Sim. Ah, então tá joia, Laís. Então vamos lá. Por que que o professor resolveu falar de crescimento dos aglomerados subnormais no Brasil? Bom, como eu falei para vocês, eu começo a pegar essa sequência é, da sociologia e vou mesclar com a filosofia. Mas por que aglomerados subnormais e não favela, cabeça de porco? Tem mais algum nome que vocês conheçam? Comunidade, pode ser também, né? Cortiço. Quem leu o Cortiço de Aloysio de Azevedo, se eu não estou enganado, Aloysio de Azevedo, Cortiço, um romance muito bom, recomendo. É, e por que aglomerados subnormais? Porque eles vão mudando. Eu, não, eu te digo que eu não sei por que, que muda tanto o nome, como se isso espantasse o assustador e o impacto do crescimento das favelas. Então, vocês percebam o seguinte: por que que eu resolvi falar de aglomerados subnormais? Porque muitos de vocês, eu não sei, a Laís falou e falou muito bem que são as favelas, mas muitos de vocês, dos alunos que vão fazer o Enem, eles não sabem o que que são aglomerados subnormais. E às vezes você vai pegar um texto que pode não ter uma foto e falar sobre aglomerados subnormais, ou então aglomerados subnormais estar dentro de uma questão do Enem, como eu já vi, e não falar em favela, falar em aglomerados subnormais. Então, o que o IBGE, porque o que vale é os órgãos oficiais. Então, o IBGE hoje, ele fala em aglomerados subnormais, não em favela, não em cabeça de porco, não em comunidade. Tem outros nomes, né? Cabeça de porco, por que esse nome cabeça de porco? Porque antes tinha aquele, nas casas, né, do Rio de Janeiro, você tinha ali Realengo, onde que transitava Machado de Assis no século XIX, finalzinho do século XIX, né? Você tinha Bangu, Realengo, Madureira, Magalhães Bastos, né, que seria ali Realengo, no Rio de Janeiro. Quem era rico morava em sítio.
Se você ler esses romances, né, desse período, no final do século XIX, você vai ver que o cenário é a periferia do Rio. Porque quem morava no centro da cidade morava mal. Ou você tinha os pescadores em Copacabana, hoje ainda tem uma comunidade de pescadores em Copacabana, mas é tudo aquilo ali, se a gente pegar aqui uma foto antiga, você pode olhar no Google, tá? Pega foto antiga do início do século XX, não, século XIX, fotos do século XIX do Rio de Janeiro. Então, você vai ver uma questão muito peculiar, que você vê aquelas grandes faixas de areia sem nenhum tipo de habitação. O máximo que você vai ver é uma colôniazinha de pescadores aqui, outra colar. As pessoas de posse, elas tinham ou um sobradinho no centro do Rio de Janeiro e uma casa em Realengo, uma casa em Bangu, uma casa. Deixa eu ver, deixa eu tentar lembrar os outros nomes dos bairros ali. Seria Cosme Velho, onde que morava o Machado de Assis, perto do Cristo Redentor, Cosme Velho. Então, esses bairros mais afastados da beira-mar, eles não eram preferidos. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele tem o manguezal. O manguezal tem cheiro de enxofre, é um cheiro de fósforo riscado. Né? Quando você passa lá, tudo bem, professor, mas lá fede porque tem muito lixo. Tá, tem muito lixo, mas não fede por conta disso. Fede porque a água do mar, com contato com um organismo vivo, né, de material de crustáceo, da vegetação de mangue, que dá um cheiro muito peculiar, um cheiro de mangue. Né? Uns usam essa lama como fonte medicinal, outros usam o manguezal como fonte de renda, caranguejo. Então, as pessoas preferiam morar afastado, né? Eles diziam no século XIX que o Rio de Janeiro, a cidade, né, o centro, ele era insalubre. Por quê? Porque não ventava, tinha mais morro do que tem hoje, eles tiraram os 2 morros ali do centro do Rio, então não ventilava. Quem vai ao Rio de Janeiro, no centro da cidade, no verão, sente um ar abafado, um ar sufocante. Né? O, o que eu recomendo? Se você for passear no Rio, vá no outono, vá no inverno, na primavera, talvez, mas verão, no Rio de Janeiro, para passear, fazer excursão, não funciona. É um calor infernal. Se você não estiver num ambiente com ar refrigerado, é um sufoco. Então, essas pessoas viviam no campo, né, mais afastado, que é um ar mais agradável, você tem fonte de água natural. Então, esses lugares mais afastados eram escolhidos por essas pessoas. E essas casas tinham na sua fachada um leão, né, um leão imponente. E quem morava em cortiço ou num agrupamento colocava uma cabeça de porco, tentando imitar os mais ricos, não é verdade? A pessoa pobre, ela acaba imitando as pessoas com posse. O casamento, por exemplo, o casamento é uma aliança de negócio. Casar é um contrato. Então, os reinos, aí você viu lá o professor Anderson, os professores de história, que o casamento era para unir reinos, né? Era um contrato. Então, hoje em dia, o cara muito rico, por exemplo, o dono da Siderúrgica Nacional, a filha do Benjamin, vai casar com a Gerdau, né? O Gerdau que eles falam, não sei, acho que Gerdau, que tem um negócio também voltada para a questão de mineração, ferro, né? Então, casa essas duas pessoas e aumenta o conglomerado
de, de empresas. Então, o casamento para uma pessoa rica, e quando eu falo rico, gente, quando eu falar rico, classe dominante, eu estou falando daquela pessoa que ela tem a opção de trabalhar ou não, tá? A pessoa com dinheiro, ela tem o direito, ela pode escolher trabalhar ou não. Quando a gente fala em redistribuição de renda, taxar grandes fortunas, quando a gente fala isso, a pessoa pensa assim: ah, eu tenho um mercado, eu acho errado, tem a meritocracia. Ah, eu tenho um hotel. Eu não estou falando do cara que tem um hotel. Hoje a gente sabe que são redes, né? Todos os hotéis, hoje eu entrei nesse hotel, hoje eu estou a semana aqui, e eu perguntei qual era a rede, porque às vezes meu Wi-Fi já conecta porque é da rede, e eu não sei se é por que é da rede, né? Porque tem um nome fantasia, e você não sabe. E o celular já conecta imediatamente. Então, o casamento é com essa finalidade, mas nós pobres, nós imitamos os mais ricos, porque a sociedade, né, tudo que é fabricado é pensado nessa classe média alta e o rico, o cara abastado, né, o cara realmente com dinheiro. Então, eles tentavam imitar. Tanto é que quando Dom João VI veio para o Brasil, né, e ele plantava ali no Jardim Botânico, né, ele criou o Jardim Botânico, a palmeira imperial. Aquela palmeira que tem ali no Conforto, né, perto da 207, aquilo ali é uma palmeira imperial. Só que você precisava de uma carta do rei autorizando você ter uma palmeira imperial na sua propriedade. Por isso que é palmeira imperial. Aí o cara tinha dinheiro, mas ele não tinha título. Aí o que ele plantava? O gerivá, que é uma palmeira também, é uma palmeira que os tucanos, as araras adoram muito, porque dá um coquinho, né? E elas adoram o gerivá. Mas só que o gerivá é meio descabelado, meio assim, folha cresce muito e é descabelada no sentido, não é certinha, alinhada, melhor, né? Alinhada como a palmeira imperial. Ela não é torta. Eu posso pegar uma imagem, deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem, e o pobre colocava o gerivá como uma árvore, né, tentando imitar o rico que tinha, né, o nobre, né, que tinha direito a ter uma palmeira imperial. Então, é muito interessante a gente observar esse tipo de conduta. O Rio de Janeiro, aí eu vou entrar propriamente, né, no que eu estou dizendo, né, o cortiço, né, o que é o cortiço? O cortiço é um beco com casa de um lado e do outro, e às vezes em cima. Então, o centro do Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, Jeripa, Palmeiras. Aqui, eu vou mostrar para vocês no meu celular, não sei se dá para ver. Ela cresce, né? Ela também fica grandona, mas não cresce, não fica tão grande quanto a palmeira imperial. Mas ela é assim, né? Parece um pouco mais desalinhada, que é a forma mais adequada, né? E dá esses coquinhos aqui, olha, deixa eu ver uma outra. Aqui, olha, dá esses coquinhos que as araras adoram, né? E os papagaios, as maritacas. Então, o que é interessante a gente observar isso, né? Vai mudando o nome como se
a coisa melhorasse. Então, o centro do Rio era o quê? Era um local de comércio, então as pessoas que trabalhavam tinham que morar no Rio. Então, ocupavam os becos, as vielas. Ali, a Presidente Vargas, eram 4 ruas, onde tem a Presidente Vargas, quem já foi no Rio, quem teve na Central do Brasil, é onde tem a Cinelândia, a igreja da Cinelândia, né? Ali eram 4 ruas cheias de cortiço. Então, com a reforma do Pereira Passos em 1904, ele derrubou, ele acabou com o centro do Rio, fazendo grandes avenidas, criando o chamado Boulevard, né? Por quê, professor? Porque quem era o modelo na época, né? Era a França, né? 1904, a gente está antes da Primeira Guerra Mundial. Então, falar francês era interessante, não inglês. Quem era os norte-americanos ou os ingleses na fila do pão? Ai, desculpa. Os ingleses, talvez, tá? Porque a época, os ingleses eram uma potência e os franceses também. Mas nós tínhamos o olhar para a Europa. Ah, professor, mas a Inglaterra também é na Europa. Sim, mas os ingleses, eles sempre se destacaram do resto da Europa. Tanto é que eles saíram do... Teve o Brexit. Eles saíram da União Europeia. Então, os ingleses nunca se sentiram pertencentes à Europa, né? Porque é uma ilha, né? As Ilhas Britânicas e tudo. Então, a Inglaterra sempre arrumou treta com a França e com a Alemanha. E esse olhar para os franceses, então, todo o modelo, se você pensar na Belle Époque, 1870 até 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial, você vai ver que o vestimento, né, as vestes das pessoas da época, era imitando aquele modelinho de Paris. Paris lançava moda, lançava perfume, lançava chapéu, sapato, roupa, tudo era voltado para os franceses. E até hoje você vê que os franceses, eles são às vezes arrogantes e eles não se preocupam em falar a nossa língua com sotaque carregado. Às vezes a gente quer falar e entra numa aula de inglês, a gente quer falar perfeitamente, né? Eu não quero falar assim, door, sei lá, janela, né? Porta, Windows, né? A gente sempre procura fazer a pronúncia certinha. Meu neto sempre me corrige. Ele falou assim: vô, qual é a dificuldade? Eu falei: todas, porque o vô ainda não consegue mais fazer a pronúncia certa. Os franceses não se preocupam com isso. Ele vai falar português, ele vai falar carregado com sotaque francês. Então, isso é fruto desse período áureo da França, né? Só depois da Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos começa a ser modelo a ser seguido. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí não tem para ninguém. Aí realmente os Estados Unidos passa a ser a grande potência em 1945. Mas a minha sogra, que viveu na década de 60, já era uma jovem estudante, professora, a infância dela, ela estudou francês, não estudou inglês. Então, olha que interessante. Então, a gente percebe que essa questão. Hoje você tem espanhol, por quê? Eu estou falando algumas coisas, mas coisas também que são alinhadas a todo esse estudo de sociologia e filosofia, tá, gente? Por que hoje você fala, porque eu estou falando de blocos econômicos, eu estou entrando lá na aula da, da Geórgia, eu estou entrando na aula do Anderson, né, das meninas. E por que eu estou falando isso? Porque o Enem ele é contextualizado. Aí eu estou perguntando, por que a gente tem nas escolas espanhol, se o inglês é a língua mundial, né? Porque a gente tem o Mercosul. Então, quando teve, na década,
no século XX, né? 1990, desculpa, 1999, 1990, 1999, 2000, a ideia era de fazer um bloco forte do Mercosul. Então, na América Latina, qual é a língua falada? Português e espanhol. E quem fala espanhol? Vários países, né? E quem fala português? Só o Brasil. Isso eu estou falando da América Latina, tá, gente? Então, é importante que a gente fale espanhol, certo? Agora, por que que o Mercosul não ganhou um status maior do que ele tem hoje? Porque não é interessante. Imagina uma América Latina toda integrada. Não, isso não é bom para o governo dos Estados Unidos, para os governos dos países europeus. Inclusive, na época, os ingleses, eles colocaram para o Brasil, né, e Espanha, para não ter uma integração da América Latina, a bitola de trem é diferente. Então, eles tiveram que mudar isso, porque a bitola, né, aquele espaço entre um trilho e o outro, isso é bitola. Então, a bitola é diferente, ou mais larga ou menos larga. E o trem ele tem que passar com a rodinha num espaço determinado corretamente. Então, isso é imprescindível para o sucesso da integração dos países. Então, se você perceber que o Brasil foi um local de exploração, você tem o trilho, né, a ferrovia, do Porto de Santos, Porto do Rio, Porto de Angra. Esse trem vai até um centro do Brasil, pegar minério e trazer para o porto, para exportação, como a soja, o milho, tudo que a gente produz. Então, as nossas estradas e ferrovias, elas são traçadas para um local de produção até um local de exportação, um porto, uma saída para os nossos produtos. Ele não tem o viés de integração da América Latina. Então, o Mercosul foi um bloco econômico com o objetivo de integrar pelo menos o sul da América Latina. Olha só, professor, vamos falar sobre aglomerados subnormais. Sim, tudo isso tem a ver com essa visão eurocêntrica, né? Onde a Europa é o centro de todas as coisas. E a escravidão, o Brasil foi o último a libertar os escravos, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. A gente tinha um contingente gigantesco, porque várias leis, proibição do tráfico negreiro, a lei do ventre livre, sexagenário, né? A criança que nascesse daquela data em diante não seria escravo. É lógico que eles fraudavam a questão do nascimento. O escravo que chegasse a 60 anos, ele estava liberto, né? Mas se a idade média de um escravo era 40 anos, quem que chegava a 60? Uma meia dúzia, né? Quase ninguém. Então, olha só que interessante. Então, eles fizeram tudo para retardar esse momento. Agora, essa pressão que a Inglaterra também exercia no Brasil para liberar os escravos, não era porque tinha consciência. O objetivo era de criar mão de obra assalariada para a compra de produtos manufaturados que vinham em grande parte da Inglaterra, que foi a pioneira na Revolução Industrial. Olha que interessante. Aí a gente tem as favelas, os cortiços, tudo no centro. Por quê? Esses negros que foram libertos, eles foram para onde? Ele não ia poder ficar lá na fazenda, porque o fazendeiro não queria ir lá. O fazendeiro não ia pagar o negro a, ontem ele era escravo. Então, não havia essa possibilidade. E também um processo migratório
que ocorreu no final do século, ocorreu todo no século XIX, né? Mas principalmente no final, que vieram muitos alemães, muito italianos, principalmente italianos e japoneses, que foram integrando e também ganharam muita força também no início do século XX, 1910, 1920, muitos fugindo da Primeira Guerra Mundial, né? Então, esses negros, eles vinham para o centro, e eles não tinham como fazer moradia, então eles faziam o quê? No pé do morro, né? A Rocinha, a favela Rocinha, que é uma das maiores da América Latina, eu acho que é a maior da América Latina, né? Acho que ela perde para uma favela no México. A Rocinha, o próprio nome diz, Rocinha, era um local, era um sítio que vendia verdura, descia, né, para vender verdura no centro da cidade. Então aquilo foi sendo ocupado. Os mais pobres, pretos, e começaram a ocupar os morros. Por isso que a gente vê a cor de quem mora na favela, na sua maioria, são de pessoas pretas. Então, e o que é interessante sobre os aglomerados subnormais? Quando aconteceu Canudos, né? Que Canudos, gente, já ali no finalzinho do século XIX, do século XIX para o século XX, Canudos, com Antônio Conselheiro, aí eu recomendo que assistam o filme Canudos, tem o José Wilker, que já é falecido, mas é um excelente filme para você entender que aqueles sertanejos, porque em 1870, se eu não me engano, teve uma seca muito grande no Nordeste, e muitas pessoas vieram para o Sudeste. E o Antônio Conselheiro, que foi um protagonista dessa época, criou um vilarejo chamado Canudos. Então, o que aconteceu nesse período? A gente estava saindo de um período de império para república, 1889. Nesse período, né, nesse período, eles não era bem visto um agrupamento tão grande de pessoas pobres, porque Canudo começou a dar certo, a plantar, a colher, eles começaram a viver numa comunidade de partilha, e isso não era bem visto, e colocar o Antônio Conselheiro como um profeta, né, era um período que as pessoas procuravam redentores, né? Então, eles deslocaram, só resumindo, tá? 5 expedições para acabar com Canudos. Só a quinta que eles conseguiram acabar com Canudos, mataram todo mundo e Canudos virou um grande açude, tá? Para não ter lembrança de uma comunidade solidária, como era Canudos. Tinha problema? Tinha. Então, esses soldados que lutaram lá na guerra contra Canudos, né, contra esse massacre, essa carnificina, eles vieram com promessa de ganhar casa e moradia no Rio de Janeiro, pelo governo, e quando chegou aqui, a promessa não foi cumprida. Então, nós tivemos o quê? Um inchaço e um crescimento dessas favelas, por conta deste motivo. Mas lá em Canudos, tinha uma plantinha rasteira, né, com espinho, que era chamado de favela. Então, favela, a origem do nome favela, é o nome de uma planta lá do sul da Bahia. Parece um jiló cheio de espinhos, tá bom? Então, só para você entender o que era cabeça de porco, por que era cabeça de porco, né? Era uma alusão, uma menção às casas das pessoas ricas que tem um leão na frente. Eu não sei se vocês já repararam em alguma chácara, sítio, fazenda, e tem a cara do leão. Hoje tem aquele florão, que parece um abacaxi, você já viu nos muros? Porque aquilo ali é símbolo de sabedoria e riqueza. Ele é assim, ó, um florão. Mostra aqui também. Então, essas coisas, como diz também, né? Você não tem eira nem beira. Quem tem eira e quem tem beira? É quem tem dinheiro e que tem o quê? Conhecimento, estudo. Então,
Flor. Florão. Não, não apareceu aqui para mim, não. Devo estar falando, devo estar digitando errado. Mas então, que é um abacaxizinho, as pessoas colocam em cima do muro, nas colunas assim, aquilo também é sinal de, de distinção. Então, eira nem beira tem aquele aparador da telha, a eira e a beira. A eira é como se fosse aquele desenho embaixo. Não tem a laje, termina a laje, tem a telha. Aí você tem a eira e a beira. Demonstra que você tem posse. E tem o quê? Aí o outro desenhado, que você tem o quê? Estudo. É de uma família nobre. Então, tudo isso ficou marcado nesse imaginário. E essas pessoas que subiram o morro, e o primeiro morro que foi criado foi o Morro da Providência, logo ali no centro, era uma antiga pedreira e foi ocupado, e numa novela da Globo, eu esqueci o nome agora, tinha até o Lázaro Ramos, um capoeirista, que fala sobre a história do Morro da Providência. Então, o IBGE hoje trata como aglomerados subnormais, tá bom? Então, vamos ver a próxima lâmina. Aí, aqui você vê essas questões da favelização. No Rio, como é muito acidentado, a geografia não ajuda, a favela subiu o morro, tá? E o que é mais interessante, eu vou falar uma coisa para vocês, e vocês podem pesquisar. No Rio, acaba não tendo incêndio em favela. Dificilmente você vê uma notícia que houve um grande incêndio na favela, no morro. Porque, às vezes, quando é na Baixada, no plano, acontece incêndio. Eu acho engraçado. O incêndio, ele só gosta de plano, né? Ele não pega no morro. Engraçado isso. Em São Paulo, são 200 incêndios em favelas por ano. Então, há de se pensar. Por que que a favela em São Paulo pega tanto fogo? É por causa da especulação imobiliária. Então, você percebe, aí, essa foto foi tirada por um jornalista que ganhou prêmio no mundo inteiro. Eu esqueci o nome dele agora. É um condomínio de luxo, né, de classe média alta, do lado da favela. Então é muito interessante, essa favela aí, se eu não me engano, é Paraisópolis, tá bom? Teve uma novela com o nome de Paraisópolis. Essa favela, gente, olha só, ela não desvaloriza esse terreno, esse condomínio? É muito interessante você acabar com a favela. E como que você acaba com a favela? Ela pegando fogo tem que, né? Ela tem que sair, o governo tem que fazer alguma coisa e tirar essas pessoas. Então, a gente percebe que, em São Paulo, o número de incêndios me parece muito conveniente uma favela em São Paulo pegar fogo, certo? Porque depois não se refaz ali a favela, depois das cinzas. Muito curioso isso. E São Paulo, eles já deslocaram várias pessoas das suas moradias com o intuito de fazer viadutos, estradas, condomínios. Né? Em São José dos Campos, tinha uma área lá que era ocupada de favela. As pessoas foram obrigadas a sair debaixo de cacetete. Então, até uma colega minha falou assim, aqui a polícia não tem dó, não, ela desocupa mesmo. O Rio, eles são bem complacentes. Mas por quê? Aí vale uma análise. No Rio, você tem os traficantes, você tem os milicianos, e você precisa da manutenção desses lugares. E esses lugares estão no morro, em local íngreme, que não facilita em nada a locomoção. Agora, em São Paulo é plano. Então, você pode construir muita coisa. Imagina, olha só esse condomínio. Essa foto está em tudo, tem em livro didático.
né? Porque esse fotógrafo que ele amanheceu no dia e conseguiu capturar essa linda imagem fotográfica, porque é linda imagem por conta da arte de fotografar, ele foi premiado no mundo inteiro e já foi capa de livro de escola. Aqui a gente tem uma favela no Rio de Janeiro, quem assistiu aí Impuros, quem assistiu Tropa de Elite, são filmes que vocês deveriam assistir, que mostra essa realidade, né? Eu deixo aqui essas indicações, sim, de filme, tá bom? Então a gente vê a questão onde o poder público não ocupa, o crime organizado vai ocupar. Hoje, no Rio, a gente tem o quê? Uma dificuldade imensa por conta dos milicianos, né? Vazou um áudio do governador tentando negociar a paz no Rio, entre traficantes e milicianos. Por quê? A gente já tem uma guerra civil no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas só que isso não vira notícia. Por quê? Não é interessante essa desvalorização. E todo lugar que eu vou, né, que eu estou rodando no Brasil agora, a visão do Rio de Janeiro é só tiro, porrada e bomba. É incrível. Eu estou no Sul hoje, a ideia de falar do Rio de Janeiro é um estereótipo horroroso. Então, isso acontece. Aí aqui a gente tem a Rocinha, né? Aí você tem ali em direção, eu não sei se aqui é em direção a São Conrado, porque ali tem o Morro Dois Irmãos, né? Eu me parece que é a Rocinha, sim. Você passa do túnel, né? Lá de Copacabana para Barra, né? Tudo sentido ali, Barra. Então, olha só que mar de casas, que coisa difícil, né, de entender essa dinâmica urbana, certo? Inclusive, eu até cheguei a acreditar no governo do Sérgio Cabral, nas UPPs, mas um senhor de idade virou para um repórter, o repórter entrevistando, e perguntou assim: o senhor está satisfeito com as UPPs aqui na favela? Ele falou assim: menina, eu não quero falar nada, porque quando a polícia sair do morro, eu tenho que prestar conta com os traficantes. Então, eu já vi isso acontecer antes. Porque já houve uma intenção no governo Leonel Brizola, no início da década de 80, também de uma pacificação do Rio. E o Sérgio Cabral veio com essa bandeira também de pacificação, colocar o morro como um local turístico. Olha, gente, que coisa dramática você ter a favela como um ponto turístico. Ah, professor, mas gera renda para as pessoas e tal. Está romantizando a pobreza, tá? Quem tem que viver na favela e lidar com a favela diariamente sabe o quanto isso é penoso, tá? E, ao mesmo tempo, essa pessoa que mora na favela, ela precisa morar perto do seu trabalho. Então, a maioria dessas pessoas que moram nas favelas, elas trabalham no comércio local da Zona Sul, o cara é o porteiro do prédio, a mulher é a babá de alguém rico na Barra, em Copacabana, em Ipanema, em Leblon, cozinheira, passadeira, né? A gente tem essa dinâmica econômica que você tem a favela, mas essa favela alimenta o quê? O trabalho, o trabalho de baixo valor. Então, é interessante que você tenha uma parcela do povo desempregada, como a gente tem hoje, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, sem emprego nenhum. Isso porque depois de 2 anos, essa pessoa não entra na estatística como desempregado, tá bom? Já exclui. Então, é bom você ter um exército de mão ociosa, porque você pode ditar o preço dessa mão de obra, né? Não estou dizendo que é bom, né? Eu estou sendo irônico. Eu estou dizendo que no capitalismo você sempre vai ter uma parcela da população em situação subhumana, vivendo em aglomerados subnormais,
e alimentando uma mão de obra não qualificada. E agora a gente está vindo aí com o novo ensino médio. Dizem que é para melhorar a situação das pessoas, né? Então, acredite quem quiser. É lógico, professor, mas você é da educação. Sim, eu sempre vou acreditar na possibilidade, então eu não estaria aqui, né? O objetivo é a gente criar cidadão com consciência sobre ética e cidadania. E aqui está a favela que eu falei, uma planta cheia de espinhos, né? Que ficava lá na região da Caatinga, entre a Caatinga e o Cerrado, é uma planta dessa região. Então, mais uma foto, né? Ela é um arbusto. E aqui tem o que é um aglomerado subnormal? A área conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela, comunidade, grotão. Quem já falou, por exemplo, Santo Agostinho, eu já vi falar assim, lá tem um grotão. O grotão também é uma denominação é, de um local que tem uma moradia de baixa qualidade. Vila, Mucambo, entre outros. Então, a gente tem vários nomes para nomear a moradia de baixa qualidade. E o aglomerado subnormais, quando vocês ouvirem, está se referindo a essas moradias. Aí eu estou trabalhando com vocês a ideia de favela, por quê e para quê, para justamente que numa possibilidade de uma redação do Enem falar sobre, você tem algum subsídio para desenvolver a sua redação. Então, a população desses lugares não tem acesso básico, é esquecida pelo governo, mas é lembrada pelo comércio. É o que eu falei lá atrás. Então, o governo já mostrou ineficiente para resolver o problema, uma vez que o número de brasileiros que vivem nessas condições passou de 6,5 milhões para 11 milhões em 2010. Agora, vamos lembrar, gente, que em 2010 nós tínhamos o governo da Dilma, tá? Não estou defendendo a Dilma, não, estou dizendo que o governo Fernando Henrique, o governo do Itamar Franco, quando o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, ele trabalhou o real, nós empobrecemos abruptamente, mas trouxe a estabilidade, o pobre sempre paga o preço, né? E o governo do Fernando Henrique, os dois governos do Fernando Henrique foram, assim, saudáveis até certo ponto, porque o segundo, ele conseguiu privatizar o maior número de empresas. E depois você teve dois governos do Lula, que surfou também nessa onda de crescimento e de estabilidade monetária no Brasil. Então, não estou dizendo que o Lula não fez, ele fez, né, como um político, fez. Tem um monte de defeito? Tem. Mas o Brasil alavancou nesses anos. Então, depois a gente teve o segundo governo da Dilma, que não se concretizou, né, que ela foi impeachmentada, mas foi um período ainda, mesmo com esse crescimento, foi um período que o pobre pôde comprar passagem de avião, que o pobre pôde viajar, ficar no hotel, e a classe média é a que mais incomoda com o pobre nesses lugares. Você percebe nitidamente que eles não querem a gente nesses lugares, né? Que a esposa do Didi falou assim, nossa, o aeroporto está parecendo rodoviária. Então, o lugar de pobre é na rodoviária, o lugar de gente rica é no aeroporto. Então, o crescimento dos aglomerados subnormais no Brasil é um problema? Por quê? Então, são essas reflexões, como a aula acaba não ganhando esse caráter mais dinâmico, eu já me antecipei, já respondi essas questões, mas vocês pensem sobre isso. Assistam lá Impuros, tem um outro também com um artista magrinho, eu não vou lembrar agora, não adianta.
Mas Tropa de Elite, é interessante também vocês assistirem Besouro, que é um filme que fala um pouco sobre a cultura dos descendentes africanos. Assistam também Cidade Invisível, que também fala sobre as lendas, né? E é interessante porque, por conta da religião, não por conta da religião, mas por parte da religião, há um apagamento dessa cultura. Muitas vezes você vê numa escola, não tem o dia do folclore em agosto. Por quê? Você tem uma quantidade de cristãos, né, nas escolas que não permitem uma feira que fale sobre folclore brasileiro. Então, a gente tem a feira de ciência. Então, tudo isso é um reflexo desse aperto, desse arroxo com essas pessoas que vivem em situações subhumanas, né? Quem vive abaixo da linha da pobreza é quem vive com menos de $1 por dia. E aqui a gente tem, né? O primeiro devemos entender por que as primeiras favelas se formaram, entender por que até hoje as favelas continuam a crescer, analisar o que as pessoas que habitam esses aglomerados enfrentam diariamente, como fazer para resolver o problema. Então, você percebe que tem muito. Se cai alguma coisa assim, são esses questionamentos que você tem que pensar. Por que a filosofia é tão importante? A filosofia está em tudo. Quando a gente recebe tudo pronto, você não para pensar, para analisar. Quando eu era criança, eu via alguém falando alguma coisa, um político, eu já era garoto, né, com 10, 11 anos, aí eu tive noção, assim, de um pensamento crítico, que eu falava assim, nossa, isso aí vai dar errado, por que o fulano não faz isso, que daria certo? Quer dizer, eu me achava inteligente, porque, nossa, eu estou vendo a solução. Gente, para acabar com a pobreza, tem tanto desperdício. Eu estou no sul, né? Peguei estrada agora. A quantidade de grãos que cai pela estrada, nos caminhões, né? Que o sul é um grande produtor de grãos, já perdeu a posição de primeiro para o centro-oeste, mas o sul sempre foi um grande produtor de grãos. E esses grãos, eles caem. Então, há já um estudo, já um entendimento que 25% da nossa produção se perde, né? A nossa produção está olhada para o mercado externo. Então, por que a gente vai ficar cada vez mais pobre? Porque é interessante agora a gente vender lá fora, porque o dólar está alto. R$ 7, R$ 6, R$ 5 o dólar, é interessante você vender para o mercado externo, né? Quem vende para o mercado interno é o pequeno agricultor, que a maioria está sob a influência ou liderança ou acordo ou se desenvolveu por conta do MST, que é uma luta de terra. Desde 1850 que a gente tem uma lei de terra que impede o pobre a ter acesso. Então, eu passei em várias plantações, eu tenho certeza que ali não é uma plantação familiar, embora o Sul já foi referência e se você for analisar, né, de uma forma geral, sim, o Sul ele teve uma divisão de terras mais próxima daquilo que deveria ser. E o Nordeste, professor, aí de São Paulo, né? São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, tudo lá para cima, você teve o quê? Capitanias hereditárias. Então, passou grandes quantidade de terras para a mão das famílias. Então, seguiu ali com as famílias. Então, a gente tem aqui, introdução, o que sabemos de história para utilizar na contextualização. O que você poderia usar? Reforma do centro do Rio, promovida pela então prefeito Pereira Passos, no início do século XX, que pretendia transformar a capital do país.
Ah, tá, desculpa. Pretendia transformar a capital na Paris dos trópicos. Eu não te falei esse olhar? O Morro da Providência foi o primeiro morro a ser formado por soldados do Exército Brasileiro, vindos da luta contra Antônio Conselheiro. Eu não falei lá de Canudos? Então, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te entender. Os versos do sambista Arlindo Cruz demonstram bem o sentimento que as pessoas, em geral, têm em relação a esse lugar que hoje é chamado eufemisticamente pelo IBGE de Instituto de Geografia e Estatística de aglomerado subnormal. Então é eufemismo, né? Quando você tenta mitigar, diminuir, quando você fala assim, o fulano subiu no telhado, cara, o cara morreu, né? Você usa, está nas mãos do Senhor, então isso é um eufemismo. Quando você usa, né, uma palavra mais amena, um problema desafiador, seja a partir do reflexo histórico, seja pelo descumprimento crescente dos direitos expressos na Constituição brasileira. Subindo o morro, margeando córregos ou pendurados em palafitas, as favelas fazem parte de paisagens de 1/3 dos municípios no país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística. Mas esses dados, gente, é de 2010. Porque o IBGE, aí isso é bom saber por conta do Enem, o IBGE é um instituto que 10 em 10 anos, a cada década, ele conta os domicílios, ele faz essa análise para quê? Qual é o objetivo do IBGE? Para você entender a questão socioeconômica do povo, para você ter políticas públicas que resolvam essas questões. Então, o IBGE existe para isso. O governo Bolsonaro disse que era bobagem fazer essa contagem da população, né? Então, a gente começa a pensar a partir desse ponto. Um governo que despreza o IBGE, que despreza o INPE, que mede a questão do incêndio das matas, que é o nosso monitoramento de terras. Então, você vê que, não estou dizendo só o governo Bolsonaro, mas geralmente quem está no poder tenta aparelhar os mecanismos, né, que dão mais poder ainda. Polícia Federal, o Exército, bancos, você vai aparelhando esses lugares, vai fazendo acordos, né? Polícia Federal, o Tribunal Superior Federal, você vai colocando pessoas ali do seu interesse. Então, uma questão para a gente terminar, a situação das favelas do país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido o quê? Quais são as características comuns, gente? Vocês marquem a pergunta. Qual é a palavra-chave? A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Então, não quer saber sobre os problemas e o desordenamento. Nesse sentido, uma característica comum desses espaços. Então, o que é comum ao desordenamento territorial? Você percebe que eu pego aqui, olha, e grifo na minha prova, que é isso que ele quer saber. Muito cuidado com a redação, para não ter fuga ao tema. Tudo isso você treina aqui comigo, com a Georgia, com o Anderson, para você fazer essa análise. Então, a letra A, o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as necessidades básicas dos moradores. Ai, desculpa, gente, eu li correndo, né? Letra B, a organização de associações de moradores interessados na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público. Mentira, não pode ser a D, a B, né? A letra A, o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender necessidades básicas dos moradores, também não. Letra C, a presença de ações referentes à educação ambiental, como consequência, a preservação dos espaços naturais circundantes. Olha só, aí você pode até ficar em dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui. Circundantes, né?
Deixa eu só mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui nesse cantinho aqui, olha, o muro separando a mata da favela? Então, isso daqui também é uma forma de você segregar. Você fala muito lá do muro de Gaza, de Israel, né? Fala lá do muro que o Trump tentou fazer, mas você vê isso aqui no Brasil. Você não precisa olhar lá para os Estados Unidos, nem para a faixa de Gaza. Você olha para o Brasil e você percebe que a gente tem nitidamente essa divisão, gente. Olha só, nitidamente a gente tem essa divisão. Mas a gente sempre olha para o outro, né? E vamos voltar lá. Então a C também fala, e é interessante, mas eu tenho que estar de olho no comando da minha questão. Letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. Olha, a D também é interessante, então analisem. Letra E, o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desse espaço, com os resultados multiplicações de políticas que tentam reverter este quadro. Isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desse espaço, com resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. Existe mente a resultado de multiplicação de políticas públicas? Não. O governo atual, ele tem dado zero de incentivo a qualquer ação para resolver esse problema. Tá bom? Inclusive, o meu irmão até falou assim, sobre aquela menina fadinha, né? Que ela não quis dar entrevista, porque eu acho que teve um deputado federal lá da região dela, se eu não me engano, o prefeito. Se alguém souber, pode me interromper e dar a informação mais correta. Que queria tirar uma foto com ela, ela não quis tirar, porque ela não recebeu nenhum recurso do governo federal, nem estadual, nem municipal. Mas quem tirou a verba dos atletas, que não renovou, né? Melhor dizendo, porque não sei se é 2 em 2 anos há uma renovação. O próprio presidente não renovou essa ajuda aos atletas. Então, se hoje nós ganhamos alguma coisa na Olimpíada, é mérito totalmente individual, ou alguns parceiros que eles conseguiram fazer. Então, é muito triste você ver um país de 210 milhões de pessoas e você ter uma participação na Olimpíada de forma tão pífia, tão pequena. Né? Então, vamos ver qual é a resposta correta? Já dei tempo bastante. Letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamento com consequentes perdas materiais e humanas. Resolução: nos grandes centros do Brasil é visível desordenamento territorial a partir das favelas, que ocupam áreas de riscos de não interesse imobiliário, como as encostas de morros e margens de risco. Gente, você percebeu a diferença entre São Paulo e Rio? Né? Quem quer morar lá na, na, no manguezal? Não, né? Ninguém quer. Às vezes, a parte ali de Restinga, que é aquela vegetação de areia da Barra da Tijuca, é ocupada pela especulação imobiliária, mas o morro, não, né? São áreas privadas de infraestruturas básicas nas quais ocorrem problemas como desmoronamento e enchentes que atingem a população local. Letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamento, com consequentes perdas materiais e humanas, como teve lá em Angra, né? Um barranco, lógico, professor, lá, mas era uma área rica, sim, mas tem o Morro do Bumba, em Niterói, né? Que eles fizeram uma ocupação de moradia em cima de um local que era um lixão. Então, era um lixão, por cima tinha uma capa de terra, né, de vegetação, e as pessoas foram ocupando. Só que é um terreno totalmente instável. Quem vai fiscalizar? O poder público. Fiscalizou? Não fiscalizou. Então, a gente termina aqui a nossa aula, aí é meu e-mail, meu telefone, eu deixo, às vezes, para a pessoa que queira me mandar alguma pergunta, mas aí a gente tem o grupo, né? Isso é na época que a gente só usava a questão
a questão, parar de apresentar, presencial, né? A gente usava o presencial, então eu deixava para algum questionamento e tal, fazer um grupo, enfim, mandar uma pergunta para mim, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma outra aba, que aí eu compartilho, que já eu tenho 2 minutos apenas, né? Não é isso? YouTube, deixa eu ver, samba, favela. Deixa eu ver qual que é o que eu... Eu não sei se é esse. Não, De um não é. lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas. Não sei se é esse. O meu lugar é caminho, jogo e ançã. Lá tem samba até de manhã. Uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luz, esperança num mundo melhor. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaju, Virajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. Seu nome é doce dizer, Madurez. O meu lugar é caminho de orgulhação. Lá tem samba até de manhã. Uma xinga em cada andar. Cada andar. O meu lugar é cercado de luz, esperança melhor. E cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. Perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaju, Virajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madurez. Então, meus queridos, é só para a gente, já ouvimos ali, né? Ele fala sobre a religiosidade, ele fala sobre a questão que antes era local de pessoas nobres e passou a ser, eles foram expulsos do centro, né? E passou a ser o quê? Local de moradia e trânsito dessas pessoas mais carentes. Então, a gente percebe o quanto o povo empobrecido, como essa coisa se constrói. E é muito interessante também, e voltando uma outra questão, porque isso também está atrelada ao racismo, está atrelada à crença de matriz africana, porque quando ele fala sobre a periferia, a gente, né, as pessoas têm um ranço, ai, nossa, cruz, e fala sobre poderes divinos de uma outra matriz, e de matriz africana, ela é desqualificada, né? Então, tudo que vem da Europa é ok, tudo que vem da África é ruim, e tudo que vem... A gente pode ver a questão da cachaça, que é vista de uma forma negativa, né?
porque a forma da composição, ela no início era de baixo preço e ela circulava entre as pessoas mais pobres, mas a gente tem o uísque, que é bacana tomar um uísque, mas é feio tomar cachaça, né? Então a gente começa aí a identificar na nossa sociedade essa composição e essa distinção entre os grupos sociais, tá bom? Eu vou interromper a gravação, espero que vocês tenham gostado da aula.